somente crer. Senhor Deus, mais uma vez nós viemos aqui no espírito do salmista Davi, quando ele disse que o meu prazer está na lei de Deus e nela eu medito de dia e de noite. Pai, viemos aqui meditar na tua palavra mais uma vez. Viemos aqui para te servir de todo o nosso coração. Pedimos ao Senhor que nos dê aqui alguns momentos especiais. Sempre é muito especial estar na igreja. O Senhor disse que aonde estiver 2 ou 3 reunidos no teu nome, ali o Senhor se encontraria. Então nós sabemos que o Senhor já se encontra aqui, porque o Senhor é o Deus que cumpre a tua palavra. Portanto, dê agora a cada um visão espiritual, sensibilidade, Senhor, colírio santo nos olhos, para que possa ver, unção no ouvir, para que possa então escutar a tua voz, para não sermos como aquele povo que disse Isaías e o Senhor mesmo: este povo canta, este povo me louva, este povo ouve a minha palavra, mas o seu coração está distante de mim. Tendo olhos não vê, ouvidos e não ouvem. Pai, estes não podem ser nós, Pai. Nós queremos ouvir aquela voz da pomba, o grulhar da pomba, a doce pomba falando conosco nessa noite. Pai, nós queremos ver o teu Espírito Santo, Deus invisível, passeando aqui em nosso meio e tocando em nossos corações. Queremos ter, Pai, aquele discernimento espiritual, para que possamos ouvir aquele que é inaudível. Ninguém pode ouvi-lo, Senhor, mas os teus filhos terão esse sexto sentido, Pai, tão bem apurado, que eles conseguirão ouvir a voz do Senhor. Pai, venha ter companheirismo conosco mais uma vez. Nós estamos te convidando, Pai. Passa por cima outra vez das debilidades, das fraquezas de cada pessoa aqui dentro dessa igreja. Cobre com o sangue mais uma vez. Olhe, Pai, para nós, homens vermelhos, através do teu sangue vermelho, para que todas as vestes possam estar brancas, todas as vidas, testemunhos, possam ser limpos, perfeitos, perante os olhos do Senhor. Pai, se o Senhor usar mais uma vez de graça e misericórdia para conosco, é certo que sairemos melhores, mais fortalecidos, pedindo ao Senhor força, graça, coragem, Senhor, e perseverança para ficarmos firmes até aquele último dia. Dá um bom tempo para a tua igreja. Não deixe nada atrapalhar a adoração, o culto de absolutamente ninguém. O clima quente, as enfermidades, o mal-estar, o cansaço por uma semana inteira de trabalho. Não deixa nada, Pai. As contrariedades do mundo fora, Pai, sela tudo lá do lado de fora e nos ajude a entrar véu adentro, silenciando todas as vozes ruins e ouvindo apenas a voz do teu Espírito Santo, Pai. Silencia o mundo para nós agora. Silencia as enfermidades, as dores, o mal-estar, as preocupações. Silencia todo o mundo, Pai, e nos ajuda a entrar véu adentro, naquele lugarzinho à prova de ruídos, de incômodos, ó Pai, para termos um pleno companheirismo com o ensinamento da tua palavra, Pai. Em nome de Jesus Cristo, te pedimos agora essa privacidade com o Senhor neste mundo tão corrido e tão agitado. Em nome de Jesus Cristo, dá graça para os teus filhos uma vez mais. Em nome de Jesus. E toda a igreja diz: amém. Amém. Assim seja. É isso que nós temos que fazer. Silenciar todas as vozes, ruídos, porventura esse homem carnal, mortal que nós somos,
venha ouvir. A dor é uma voz, a tristeza é uma voz, a dívida é uma voz, a contrariedade, talvez com o filho, o marido, o patrão, o empregado, a esposa, o amigo. Isso tudo são vozes que às vezes vêm para suprimir a voz do Espírito Santo. Então você entra na presença de Deus e diz para Deus isso: Senhor, silencia todas as minhas preocupações, vozes laterais, para que eu possa escutar unicamente a voz do Senhor aqui nessa noite. Aí é certo que nós ouviremos de Deus, porque entraremos com o coração contrito, quebrantado, coração bem preparado. Vamos abrir em 1 Coríntios 6 e também em Colossenses capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 6 e depois em Colossenses também. Nós vamos tomar capítulo 3. Então, primeiramente, 1 Coríntios 6. Nosso ser, homem carnal, que cansa, que enfada, às vezes pode pensar que é culto demais, é Bíblia demais, é pregação demais, é igreja demais. Mas na verdade, irmão, tudo que a gente faz para Deus não é demais. Nós fazemos tanto para nós, vivemos todos os dias em torno das coisas que beneficia o ser humano. Paulo diz: nos preocupamos com as coisas do mundo para poder agradar, suprir a necessidade da família. Isso tudo gira em torno do ser humano, praticamente 7 dias por semana. Então, se nós formos olhar o tanto que damos para Deus, ainda que haja enfado, canseira da carne, até porque Salomão diz que o muito ler livros, estudar, é enfado, é canseira também. Mas por mais que produza um certo cansaço, esgotamento físico, ainda assim, se você encarar dessa maneira, é para Deus, louvor e glória do seu nome, e para beneficiar a minha vida cristã, que enquanto mais ouço, enquanto mais me alimento de Deus, mais eu vou crescendo, me aproximando dele. Aí aquilo não vai ser uma exaustão, um sacrifício, mas vai ser uma honra. Por isso que nós viemos à igreja dizendo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É assim que temos que entrar. Abriram 1 Coríntios 6, começando com o versículo 6 também. Mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isso perante infiéis. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros. Porque não sofreis antes a injúria? Porque não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isso aos irmãos. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido. Mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do nosso Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Amém? Então vamos a Colossenses. Nosso destaque dessa leitura que fizemos aqui é, na verdade, é já realmente uma falta entre vós ter de demandas uns contra os outros.
Porque não sofreis antes a injúria, porque não sofreis antes o dano. Agora Colossenses 3, verso de número 12. Diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, sujeitando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Amém. Senhor Jesus, acrescenta agora luz, vida, revelação, unção sobre a palavra que foi lida, para que possamos ser ajudados aqui nessa noite, Pai. Tua palavra realmente é a maior ajuda que nós temos. Nada pode substituir a tua santa, bendita palavra, Pai. O lugar dela é único, Senhor, e é insubstituível. Por isso, usa a tua palavra para sermos ajudados. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar. Existem determinados cargos, se posso dizer assim, cargos, posso dizer também ofícios, posições que pessoas ocupam às vezes na igreja, e também que o crente ocupa em Cristo Jesus, um caminho alcançado, um testemunho que às vezes foi anos e anos para poder construí-lo, com sacrifício, com persistência, com sobe e desce, porque nem sempre a gente vai numa linha linear, mas há altos e baixos, isso é indiscutível. E o próprio irmão Brana, nós já somos sabedores disso. Eu nunca mais esqueci o dia que eu li ele falando em Um Profeta Envergonhado, parágrafo 4. Ele disse: a lei do contraste, os pós e contras, os altos e baixos. Aí o profeta disse assim, ó: eu creio nesta lei. Isso porque nós estamos vivendo em um corpo humano. Então existe às vezes esses altos e baixos que são comuns, não pode ser permanente, mas que são comuns, são passageiros na vida de qualquer que seja o homem, a mulher, o cristão, e independente do posto mais alto que ele venha a ocupar no Senhor. Porque o profeta disse: nós todos temos a nossa posição no corpo de Cristo, nós temos que nos situar, saber qual é a nossa posição no corpo de Cristo. E às vezes nós homens, principalmente quando somos um pouco mais novos na fé, um pouco mais imaturos, vamos dizer assim, muito embora pode que haja pessoas que vivem há décadas e décadas dentro de uma igreja e não sei lá por que cargas d'água não amadureceu ainda,
Isso também pode acontecer. Mas às vezes, esse um pouquinho mais imaturo, ele pode ser tentado em olhar para uma pessoa que ocupa uma posição em Cristo, uma pessoa que galgou um caminho estreito, apertado, alcançou um testemunho de graça, e talvez até um ofício no corpo, para poder trabalhar no Senhor, como disse a Bíblia. E aí essa pessoa olhando, ele tende a pintar um quadro. Uma vez eu li o irmão Brana dizendo, a mensagem Jó, o servo de Deus. Muitas vezes a gente olha para a horta do vizinho, o pasto do vizinho, aí você acha que o pasto do vizinho está sempre mais verdinho do que o seu, mais bonito, a horta dele está sempre mais cuidada, e às vezes não é bem assim, às vezes é só uma visão ótica, é só uma miragem das coisas. É o ser humano que tem a tendência de depreciar a si mesmo e às vezes valorizar o outro, que muitas vezes, se fosse ser avaliado pelo Senhor, Deus, ele não tem a mesma estatura nem que o próprio, que está se inferiorizando, se colocando para baixo. Por isso que é muito perigoso esse negócio de julgamento. Os nossos olhos, o nosso entendimento, fazendo classificações, fazendo julgamentos. Nós sempre fazemos julgamentos errados quando nós nos estribamos em o nosso próprio entendimento. Então é normal às vezes que a pessoa, ele olhe para o outro e ele pense assim, mas como eu gostaria, eu já ouvi isso. E mesmo quando me converti, e não foram poucas as vezes que eu olhei para pessoas e para mim elas eram um grande exemplo. E eu disse, olha, como eu gostaria de ser como ele. Algumas pessoas vêm para a igreja e tomam alguém no coração, uma irmã, um irmão, um jovem, olha para o outro e diz, como eu gostaria de ser como essas irmãs. Como eu gostaria de ser como estes irmãos. São atribuições que você dá para as pessoas, e aí você gostaria de ser parecido, de ser como. Você pensa que a vida deles não tem problema, e não é bem assim. Todos aqui nessa caminhada, novos ou velhos na fé, alcançando ou não uma posição, um ofício, vamos dizer assim, no Senhor, todos têm problema. Uma certa vez um irmão, um novo convertido, veio a mim e ele me disse para mim, aqui mesmo na igreja, e disse assim, puxa pastor, eu vejo esses meninos cantando na igreja, que louvor abençoado. Aí ele me disse para mim assim, mas também pudera, né? Esses meninos devem passar de joelho, orando, buscando a presença de Deus, são extremamente consagrados. Claro que são consagrados, claro que tem o seu devido valor e reconhecimento no Senhor, mas a visão é que a pessoa não tem problema, não tem falhas. Outro certa vez olhou para mim e disse, pastor, o senhor deve ler a Bíblia o dia inteiro. Não, eu não dou conta, se eu fizesse isso eu já estava doente, irmãos, eu não consigo ler a Bíblia o dia inteiro. Uns pensam que você passa dioturnamente de joelhos orando. Não, nós não fazemos, não damos conta de fazer essas coisas. E aí pessoas tomando os outros como seus exemplos, eles dizem assim, como eu gostaria, claro que agora é só uma colocação que eu estou fazendo, como eu gostaria de me mudar lá para a casa de quem faz o louvor, talvez eu iria aprender como adorar a Deus. Ele deve viver uma vida de adoração. Alguém às vezes olha o pregador, um pastor, um palestrante, e não propriamente, não precisa ser necessariamente o pastor da igreja, porque quem está ali todos os dias caminhando no pasto do rebanho, às vezes vai se desgastando. Mas às vezes você ouve uma pessoa falando de família, filhos,
esposa. A pessoa olha e diz assim: olha, como que eu gostaria de passar uma semana lá na casa dele, porque olha como ele nos ensinou, nós maridos, a amar as nossas esposas. Ele tomou o que Paulo disse, mas destrinchou, trouxe tanto sentimento, trouxe tantas coisas que eu nunca vi dentro disso que leio a vida toda. Eu preciso andar mais com fulano. Se eu for ficar lá uns dias, passar uma temporada na casa dele, quando eu voltar, só vai dar melzinho, docinho, coquinho, chuchuzinho. E a pessoa pensa que aquilo vai transformar a vida dela e faz uma autoimagem de uma pessoa, e muitas vezes incorre nisso que Paulo disse, que o irmão Branham disse, que ninguém pense de mim mais do que realmente eu sou. Em Cristo sou o que eu sou. Amém. E o profeta disse: não faça essas coisas. Em outras palavras, foi isso que ele disse: não coloque os seus olhos em homem nenhum. Você pode tirar alguma coisa boa, você pode tomar alguns exemplos para a sua vida. Nós realmente temos alguma coisa boa de Deus em nós, não de nós mesmos, e que podemos ajudar uns aos outros. Mas o irmão Branham disse: não coloque os seus olhos em homem algum. Por quê? Porque todo homem tem os seus dias maus. Todo crente, todo marido, toda esposa, todo jovem, todo aquele que ocupa um lugar no Senhor, tem uma posição no Senhor, passa os seus dias de prova. Há dias em que, como dizem aí, o tempo às vezes ele fecha, a coisa aperta, pega. Isso é para todo mundo. E aí resta agora, sabe o quê? É o que eu começo hoje e pretendo terminar domingo na escola dominical. Resta agora, será que temos aquele jeitinho que tinha o irmão Branham, que tinha Paulo, que teve Jesus, e tantos outros da Bíblia que poderíamos dar exemplo, e que tem muitos entre nós? Será que temos aquele jeito que a palavra ensina, que a mensagem nos ensina, para poder lidar com essas fases, esses momentos difíceis, sem deixar a nossa fé se abalar? Eu acho interessante a vida de Abraão, irmãos, já que está voltando um pouquinho agora mais para cotidiano, para família, vamos dizer assim, e nós somos aqui uma família. Nós, quando olhamos para a vida de Abraão, eu acho incrível. O irmão Branham diz assim: dificilmente você ouvirá uma pregação aonde você não escutará falar de Abraão, Isaac, Jacó, José, daqueles patriarcas que formaram ali a base, o corpo. Muito difícil não ouvir. E aí você olha para a vida de Abraão, eu nunca mais esqueci disso, e vê Deus, não foram os homens, Deus considerando e chamando Abraão de seu amigo. Você já pensou? Deus, ali ele não estava errado, ele chamou Abraão de amigo de Deus. Quer dizer, não era a amizade de Deus para com Abraão, a amizade de Deus para com todos os homens está em aberto. A questão é que muitos não gostam de ter amizade com Deus. A Bíblia diz: a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Agora ali era a amizade de Abraão para com Deus. Abraão tinha amizade com Deus. Talvez muitas pessoas, se Abraão fosse um membro da nossa igreja, tivesse assentado aqui todos os dias, e às vezes subisse no púlpito e pregasse para nós, e nós tivéssemos esse testemunho de Abraão: ora, Deus disse aqui nessa igreja que ele é muito amigo de Abraão e Abraão muito amigo dele. Primeira coisa que você pensaria: comunhão perfeita que ele tem com Deus. Primeira coisa que nós pensaríamos: esse homem não peca. Primeira coisa que nós iríamos pensar acerca de Abraão: meu Deus, eu preciso de viver mais com Abraão, andar mais com Abraão, para mim também aprender a ser amigo de Abraão. Você logo imagina assim: Abraão não tem problema na vida dele. E no entanto, quando nós vamos tomar a Bíblia, você vê que Abraão teve os seus escorregões, teve os seus vacilos,
mas aquilo em hipótese alguma comprometeu a sua amizade, amor, comunhão para com Deus. O que isso significa? Que Abraão sabia relacionar com Deus de uma maneira, irmão, tão diferente, tão profunda, tão sólida, que mesmo quando ele errava, ele sabia trilhar o caminho de volta para poder reatar o laço e reconciliar-se com Deus e não deixar a coisa ir piorando. O nosso problema às vezes não está no não vacilar, mas está no vacilar e não tomar o caminho de volta e reatar rapidamente os laços com o marido, com a esposa, com o irmão com o qual eu tenho ou ele tem demandas para comigo. Abraão reatava logo. E quando ele não reatava, a amizade era tão boa de Abraão com Deus, irmão, que Deus vinha e socorria Abraão quando ele estava em apuros. Se você for amigo de Deus, irmão, eu te garanto uma coisa: quando o problema fugir do teu controle, Deus virá no seu encontro para poder te socorrer e te ajudar. Mas é amizade, amigo verdadeiro tem prazer de socorrer amigo. E o que Jesus diz? De agora em diante já não vos chamo mais de servos, mas vos chamo agora de quê? De meus amigos, de meus íntimos. Quando falamos de amigos, estamos falando de algo mais íntimo. Quando Abraão se encontrou em apuros, fugiu do controle de Abraão, Deus disse assim: meu amigo, fica tranquilo, eu estou aqui e eu vou te ajudar a resolver esse problema. Escute isso aí de Deus nessa noite em teu favor, Ele cochichando no seu ouvido e te dizendo: meu amigo, fique tranquilo, durma em paz, levante em paz, eu vim para te socorrer e te ajudar nesse período de aflição. Não quer dizer que não há problema, mas quer dizer que não falta a assistência, o cuidado de Deus, mesmo quando estamos como que meio patetas, meio esbabacados, meio pálido, branco, sem saber o que fazer, porque nós não somos o sabe-tudo, nós não temos as fórmulas mágicas, nós não somos, humanamente falando, as mães, os pais, os filhos, os pregadores, os cidadãos perfeitos. Há momentos em que tudo trava, escurece e fecha. E aí sabe o que vai contar? A sua amizade com Deus. Se você tem, Ele vem te socorrer com certeza. E Ele tem prazer de fazer isso. Então não é, Ele não tem problemas. Quem? O diácono. Quem? O pastor. Quem? O evangelista. Quem? Aquele irmão, irmã que você toma como um exemplo. Ele tem problemas. Os dias, como dizem a Bíblia, diz a Bíblia Sagrada, ficam mal para ele também. E Abraão é um exemplo nisso, irmão. Amigo de Deus. Agora imagina você, Abraão, amigo íntimo, Abraão, o pai da fé, Abraão que a Bíblia não considerou seus vacilos, chega a dizer assim, ó, Abraão não vacilou. Abraão. Agora, vai você passar uma semana lá na casa, vamos transportar um pouquinho da história. Vai lá passar uma semana na casa de Abraão, viver um pouquinho com ele. Porque às vezes você admira muito quem está longe e não comeu 1 quilo de sal com você. Às vezes você admira muito quem você vê pela internet, ou pelo rádio, ou pela TV. Quem não está ali, ó, no passo do rebanho, no passo do lar, no passo da família, na lida diária. Vamos lá agora passar um tempo com Abraão. Irmão, primeira coisa, abra sua Bíblia aí rapidamente em Gênesis capítulo de número, vamos tomar aqui Gênesis capítulo 21. Se você chega na casa de Abraão, nesse dia aqui, ó, de Gênesis capítulo de número 21, você, primeira coisa, não iria chegar na casa de Abraão em um bom dia. Abraão, talvez ele pudesse te responder assim, ó, por educação e pela fé. Você disse assim para ele assim, ó, bom dia. Ele ia te dizer assim, talvez pela educação e pela fé, bom dia. Mas esse dia de Gênesis 21, o dia não estava bom.
E se ele fosse ser franco, sincero, talvez ele diria assim: amém, que Deus realmente faça esse dia ficar bom, porque começou mal. Há dias que a coisa não estão boas mesmo. Somos cristãos, mas temos que ser isso aqui, ó, que nós vamos ver aqui, ó. Temos que ser realistas. Não podemos fugir aqui da realidade. Se você chegar na casa de Abraão, nesse Gênesis capítulo 21, você vai ver que nesse dia aqui, irmão, a casa de Abraão foi só problema, só confusão. Olha, não é porque é cristão que você estará ausente de problema. Esse evangelho é um evangelho cheio de aflições. Se chegamos no evangelho, na mensagem, e se esperamos ser arrebatados por não ter problemas em nossa vida, irmão, nós estamos com uma visão totalmente distorcida. Aqui está, Gênesis capítulo de número 21, vamos tentar discorrer a leitura aqui toda, para tomar um sentido. Vamos aqui, Gênesis 21, verso 1, diz assim, ó: e o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado, Deus cumprindo promessa. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado, que Deus lhe tinha dito. E chamou Abraão o nome de seu filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, Isaque. Abraão circuncidou seu filho Isaque quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nascera Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito o quê? Risos. Estava celebrando ainda a vitória, celebrando ainda o filho que nasceu. Estava o quê? Sorrindo. Irmão, às vezes dias e fases de risos, regozijos e alegrias são prelúdios de tempos difíceis também. Assim como tempos difíceis podem ser prelúdios de dias gloriosos. Aqui ela está agora toda risonha, a Bíblia diz: e todo aquele que o ouvir se rirá comigo, alegrar com os que se alegram. Versículo 7, disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria a mamar a filhos, porque lhe dei um filho na sua velhice. E cresceu o menino, olha agora mudança de fase, e cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete, fases de alegria, celebração, no dia em que Isaque foi desmamado. Pronto, aqui ó, risos, alegrias, cumprimento de promessa, e agora felicidade, porque o menino talvez de 5, 6 anos desmamou. Era comum que os meninos, as crianças mamassem até 5 anos de idade naqueles tempos antigos. E agora banquete, festa e convidado. Saiba que em meio a uma festa muita coisa pode mudar. Muita coisa. Em meio a uma euforia, em meio a uma celebração, muita coisa pode mudar. Chegou a festa, versículo 9, e durante a festa o que aconteceu? E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, o que ele fazia? Zombava. Quer dizer que ele era um zombeteiro como a mãe dele, tinha o mesmo espírito da mãe. Às vezes filhos herdam. Ele começou a fazer como a mãe dele fez com Sara quando ela se engravidou. Quando ela se engravidou, ela zombava: sua velha, você não pode ter filhos, eu estou dando filho a Abraão. Quando ela se engravidou, a própria Sara disse assim: ela concebeu e agora me despreza. Agora o filho recebeu no ventre o mesmo espírito do que a mãe tinha. Nasceu afrontadora, nasceu zombeteira, nasceu zombeteiro como a mãe era. Começou a zombar. Agora o problema chegou. Versículo 10, e disse a Abraão: deita fora esta serva e seu filho. Problema. Olha aqui, irmão, se essa aqui, só um momento, fosse a semana, o dia que você fosse passar na casa de Abraão, o amigo de Deus, para aprender com aquela família sobre como ter amizade com Deus, você ia, se fosse fraco na fé, ficar um pouco escandalizado. Você iria entrar em problemas,
Porque quando chegasse naquela casa bonita do amigo de Deus, você ia ver os dois filhos brigando, Ismael e Isaque. Quando chegasse na casa do amigo de Deus, você ia ver Sara totalmente contrariada com Agar, irritadíssima. Filhos de Deus também se irritam. Tem pessoas que acham, vê o homem que tem um testemunho, a irmã que se veste bem, vê o homem que tem uma posição na igreja, vê o irmão que canta aqui ou que faz alguma coisa. Você olha para aquela vida, vê o pregador lá do outro lado do país e diz assim: meu Deus, estou vendo uma auréola em cima da sua cabeça. Meu Deus, eu estou vendo duas asas de anjos sobre as suas costas. O irmão Brana foi vítima dessas coisas. O irmão Brana passou por isso, irmão, de tal ponto que as pessoas chegaram a dizer assim: ele é o Messias, só pode ser Jesus. O confundiram, não tem como confundir uma pessoa com outra quando não se parece. Ele realmente tinha uma intimidade e fazia tanto aquilo que Jesus fez, vivia tanto aquilo que Jesus viveu na terra, que levava as pessoas a pensarem assim: só pode ser uma outra manifestação do Messias para essa última era da igreja. Mas no entanto, aquele homem que até o confundiram como o Messias, já entrando um pouquinho no pensamento de domingo, ele era um homem ungido, mas que era pai. Um homem ungido, mas que era filho. Um homem ungido, mas que era marido. Um homem ungido, mas que era cidadão. Um homem ungido, mas que era homem como todo e qualquer homem nascido de mulher. E aí, quando se pensa nisso aí, qual é a mentalidade? Aí sim, é a mentalidade de Colossenses 3, versículo de número 7 em diante. Revesti-vos de longanimidade, porque tem que ser longânimo com quem é humano. Revesti-vos em entranhas de misericórdia, porque tem que haver misericórdia para quem é humano. Cachorro não precisa de misericórdia. Vaca não precisa de misericórdia. Pássaros não precisam de misericórdia. Não tem alma, nunca pecou, não há condenação para eles. Quem precisa de misericórdia somos nós. E graças a Deus que nosso Deus e Pai é riquíssimo em misericórdia por nós. E se Ele é riquíssimo em misericórdia, fala para Deus: Deus, prospera a tua misericórdia sobre a minha vida, aumenta o nível da longanimidade, da bondade e da misericórdia sobre a minha vida, para que eu viva isso que a Bíblia disse: suportai-vos uns aos outros, e se tendes queixa como alguém, perdoai-vos como Cristo vos perdoou. Não foi a recomendação de Paulo? Foi isso que ele nos recomendou. Mas às vezes as pessoas fazem autoimagem do outro. Não, irmãos, as coisas não são bem por aí. Há dias que são assim, há dias que as coisas são dias salgados, mas você não se torna menos eleito porque escureceu, porque tem sal demais. Você não se torna menos eleito porque falhou, ou mais eleito porque entrou em uma fase gloriosa. Eleito antes da fundação do mundo, salvo pela graça, é eleito e ponto final. Na bonança ou na escassez, Ele está com você. Na fraqueza ou na vitória, Deus está com você. Basta olhar para Abraão, pai da fé. É por isso que temos que entrar na palavra, comer a palavra. A palavra traz essa solidez para o cristão, irmão. Foi um dia difícil. Versículo de número 9, a Bíblia diz aqui, zombava. Foi um dia de zombaria na casa do amigo de Deus. E ele foi ficando assustado. Meu Deus, meus filhos assim. Meu Deus, Agar e Sara assim. Meu Deus, pensei que estava tudo bem aqui. Não foi ideia de Sara que eu tivesse Ismael com Agar. Meu Deus, e agora esse pé de guerra? Elas criaram um problema e agora elas não sabem como resolver o problema. O que eu vou fazer? Parecendo muitos homens dentro de casa, quando o problema chega, fica olhando e fala: e agora?
Agora, se você é amigo de Deus, Deus vem te socorrer. O problema bateu na tua porta, certifique de que você é amigo de Deus, porque se é amigo de Deus, El Shaddai vem para te nutrir, vem para te socorrer, vem para ter comunhão com você. É isso que é glorioso, ter comunhão com Deus, mesmo no meio da tormenta, no meio do mar bravio. Oh, que coisa. Versículo 10. E disse a Abraão, sugestão de Sara, medidas tomadas, decisão que ela tomou. Ela chamou Abraão e disse para Abraão assim, ó: manda embora essa serva e o seu filho. Abraão ficou assim: o quê? Essa serva e o seu filho? Você esqueceu que o filho dessa serva também é o meu filho? Você esqueceu que ela está aqui há mais de não sei quantos anos? Você esqueceu que também é família? Não é virar as costas e chutar e pôr de qualquer jeito para fora. Eu tenho que consultar a Deus primeiro como eu devo agir. Porque quando o problema é muito íntimo, está muito perto, é muito família, você esquece de consultar a Deus como resolver. E a Bíblia diz aqui, ó: e disse a Abraão, versículo 10: deita fora esta serva e o seu filho. Por que, Sara? Porque o filho desta serva não vai herdar, ou não herdará com o meu filho, com Isaque. Já está preocupada com herança. Não me diga aqui que ela estava olhando a genealogia de Cristo e o reino milenial, porque não era. Ela não tinha visão para isso. Estava pensando em terra, estava pensando em dinheiro, estava pensando em coisas materiais. Uma mente natural cria muito problema. Por isso que eu não quero só ser eleito, eu quero ser um eleito espiritual. Diga para Deus: Senhor, eu não quero só ser eleito, eu quero ser um eleito espiritual, que tenha visão espiritual. Aleluia! Não herdará. Aí o versículo 11 diz assim, ó: e pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa do seu filho. Quer dizer, Abraão não gostou daquela ideia, não achou boa aquela decisão. Problema dentro da sua casa. Versículo 12 diz: porém Deus disse a Abraão: não te pareças mal. Ah, Deus vindo socorrer, está vendo? Ele ficou atribulado. Aí Deus veio e disse para ele: Abraão, calma, você não está entendendo nada que está acontecendo, mas confia em mim que eu vou cuidar de Agar e eu também vou cuidar de Ismael. Não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço. Sei que o problema é melindroso, sei que você tem sentimentos, sei que você tem afetos, mas fica tranquilo acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve sua voz, porque em Isaque, aí Deus veio dar uma explicação para Sara? Não, para Abraão. Em Isaque será chamada a tua semente. Mas, ao consolo para Abraão, também o filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua semente. Problemas. Como que você desenha esse quadro? Versículo 14 aqui, ó: então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou o pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo-o sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a, e ela foi-se andando errante no deserto de Berseba, e consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. Pronto. Toda a separação, você sabe que é dolorosa. Abraão despede Agar, despede o menino, dá um saco ali de pão, uma garrafa de água, a Bíblia diz aqui no restante do texto. E logo ela anda, e aquilo que parecia que estava ruim ficou pior ainda, porque como se não bastasse brigar Ismael e Isaque, como se não bastasse Sara colocar para fora, como se não bastasse sair sem rumo, e só com um odre de água e alguns poucos pães, até ela conseguir chegar em algum lugar.
Aí passa um pouquinho, o que a Bíblia diz? A água acaba. Quer dizer, os problemas tem vezes que eles chegam todos de uma vez. A água acaba, o pão acaba, a paz acaba, tudo acaba. Mas glória a Deus, mesmo no deserto, e mesmo quando a paz, a água, as dificuldades chegarem, irmãos, olhemos para o alto. Não somos H, mas passamos pelos nossos desertos também nessa vida. Há desertos financeiros, há desertos na saúde, há desertos no casamento, há desertos na vida de um filho de Deus. Não pense que é porque é eleito que todas as coisas irão de vento em polpa. Tudo dará certo porque eu sou eleito, tudo dará certo porque eu sou fiel. Nem sempre é assim. O irmão Branham disse: muitas vezes Deus, Ele testará a nossa fé, Ele permitirá a mensagem esteja certa de Deus, o diabo vir e começar a te cutucar, porque ele quererá ver a tua fé entrar em ação. Ele deseja ver como é que você vai agir, disse o profeta de Deus. Isso ele disse: nós cremos. Você crê em tudo aquilo que o mensageiro de Deus disse? Eu creio que um profeta é a boca de Deus. Então não é porque somos eleitos que tudo irá bem. Às vezes o homem é um vendedor, sou um vendedor. Vendedor de carro, vendedor ambulante, vendedor disso, vendedor daquilo. Sou um vendedor, sou um eleito e sou fiel, e tudo tenderá a dar muito certo para mim. Nem sempre é assim, irmão. Nem sempre é assim. Aí depois eu vou lá chorar: ai meu Deus, eu sou fiel a ti, sou teu servo, sou dizimista, sou ofertante, estou na igreja, tomo a ceia, vivo em santidade, e meus negócios não vão bem. O que é que está acontecendo, Senhor? Não, há uma série de coisas que envolvem isso aí. Não basta só ser cristão, ser fiel e ser eleito, não. Sou um vendedor e tudo tem que ir de vento em polpa. Não, tem uma coisinha que chama dom. Não adianta ser eleito, fiel. Não adianta você ser trabalhador, mas não ter o dom para fazer aquilo que você está fazendo. Amém. Não adianta. Tem uma palavrinha chamada carisma. E se não tenho carisma para fazer, que adianta eu ser fiel? Sou fiel nos meus dízimos, sou fiel nas minhas ofertas, sou fiel a Deus, sou um eleito, Senhor. Mas e o meu carisma para fazer? Amém. E hoje muito mais tem uma palavrinha que chama marketing. Tem pessoas que são especializadas nisso. Hoje tem outra palavrinha que chama concorrência. Tem demais em tudo que é área que a pessoa for trabalhar. Há uma concorrência ali. Quer dizer, se não tiver um jogo de cintura, uma sabedoria, como respirar nesse mercado louco, corrido, competitivo? Tem uma outra situação que chama economia. Você não vai examinar só a eleição, a fidelidade do seu trabalho. Há uma série de coisas. Não é porque sou eleito, fiel, que estou blindado de todos os problemas que caem no telhado de todos os tipos de seres humanos, sendo justos ou injustos. Amém, Senhor. Não, há momentos que a economia não vai bem. Quando a economia não vai bem, de certo modo, desde lá de cima até lá embaixo, todos são um pouco afetados, uns mais, outros menos. Quando a coisa vai bem, todos de certo modo são alcançados também, são ajudados também, uns mais, outros menos, variando do que você faz, aonde você está. Amém, Senhor. Quer dizer, tem a questão do dom, do carisma, da realidade. O dom então nem se fala, não adianta. Não tem sal nenhum, não adianta, não tem carisma nenhum, não adianta, não tem nenhuma palavra de convencimento. Amém. Não adianta, não consegue representar o produto, a mercadoria que ele está querendo vender. Como? Amém, Senhor. É igual ministério, não adianta, irmão. Como que ela será bem sucedida? Sou fiel, mas nesse quesito não é só fidelidade. Como que ele será bem sucedido? Senhor, olha teu servo, eu oro, eu jejuo, eu leio, eu estou na tua casa todos os dias, eu vivo em santidade. Ei, mas e o dom? Amém. E o carisma? Ah, mas o dom é dado sem arrependimento, mas também é dado com arrependimento. Amém. E o dom é indispensável para fazer qualquer coisa. Um diácono sem dom não vai adiante. Um músico sem dom não vai adiante. Um pastor sem o dom para ser, ele não irá adiante. Em algum lugar ele se encontrará despedaçado.
arrastado, é pesaroso, é altamente, é uma aflição, é uma tortura constante, e não haverá aquilo. Meu prazer está na lei de Deus. Não haverá contentamento naquele trabalho. Você é desgastante emocionalmente. Amém. Então tem que ter o dom. Imagina um pedreiro sem dom. As paredes vão sair todas tortas. Imagina um médico sem o dom para fazer. Eu faço porque eu acabei caindo, entrando nisso. Eu já vi líderes espirituais dizendo, sabe uma coisa, eu não tinha nenhuma pretensão, mas infelizmente eu caí nisso, estou nisso agora. Então saia disso, desembarace disso, deixe isto de lado, porque Paulo disse, para quem tem vocação, é uma excelente obra, mesmo sendo uma obra cheia de dores e aflições. Amém. A pior coisa é uma pessoa fazer aquilo que ela não ama fazer. Amém. Verdade, Senhor. É horrível ser crente. Pastor, você vai escandalizar as pessoas. É horrível ser crente quando não se ama ser. Mas, oh Deus, é glorioso ser crente. É altamente gratificante, prazeroso ser um marido crente, uma esposa crente, um jovem crente, quando você ama o Evangelho e a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. É o amor que produz o prazer, a satisfação, o estímulo, o entusiasmo. Vai cansado, desestimulado e sem motivação, mas quando começa a envolver, cantar, orar e ouvir, aquilo rega o amor que há dentro da tua alma pela palavra e o Evangelho, e você chega triste e sai alegre, chega olhando para baixo e sai olhando para cima, chega às vezes queixando, mas vai embora glorificando e dizendo, obrigado meu Pai por essa vida. Tem que ter o dom, porque se não tiver, irmão, esse tal dom, mas que vida sofrida, porque problemas são comuns a todos. Estou falando para eleitos. Amém. Você crê na tua eleição? Amém. Óbvio que cremos. Estou falando para eleito. A casa que visitamos aqui em Gênesis 21, casa de zombaria naquele dia, casa de divórcio, separação naquele dia. Você tem que entender que mesmo as pessoas mais despedaçadas, fracassadas na sua ordem moral, matrimonial, em qualquer área que seja, você não pode julgá-la pela aparência e então querer saber se ela é ou se ela não é eleita, baseado no seu fracasso ou sucesso aqui nessa dimensão. Essa carne aqui vai ser destruída e nada daqui nós levamos para lá. Deus está olhando essa alma que está aí dentro. Há um magnetismo que atrai a alma do eleito, e mesmo lá embaixo, no poço, no inferno, ele olha para cima e ele grita como Jó: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará naquele dia. Tem algo ali dentro que não deixa parar, retroceder, prostrar. Há uma força que está ali dentro, poder escondido. Você está aqui porque há um poder escondido dentro da tua alma, há um amor escondido dentro da tua alma, há uma semente plantada dentro da tua alma. É isso que te atém em Deus nessa hora. Estou falando de eleitos. Abraão era ou não era eleito? Estou falando para pessoas que são chamadas e escolhidas. Abraão foi ou não foi chamado e escolhido? Foi. Gênesis 12, Deus chegou e chamou Abraão e a Sarai. Abraão
e a Sarai em Ur dos Caldeus, quer dizer, foram chamados. Depois de chamados, eles foram escolhidos. Para que, pastor, escolhidos? Foram escolhidos para entrar para a genealogia de Cristo e para marcar a história. Foram escolhidos para sofrer, mas para vencer. Amém. Foram escolhidos até mesmo para fracassar, porque fracassaram em alguns pontos da vida deles, mas também foram escolhidos para se levantar, irmão, porque ninguém se levantou tanto como Abraão. Abraão se levantou de tal maneira que até hoje ele é o pai da fé, e Deus não deixou nem falar dos seus fracassos. Deus disse: Abraão não vacilou. Ei, se você terminar a tua jornada como Abraão terminou na fé, Deus vai terminar olhando para como você terminou a sua jornada aqui, ó. Ele vai dizer assim, ó: Orlando não vacilou, Bruno não vacilou, Joel não vacilou, Cleito não vacilou. Mas deixando as coisas que para trás ficaram, e eles prosseguiram para o alvo, mas ignoraram cada falha, ignoraram cada problema, ignoraram cada escorregão, e eles terminaram a linha de chegada como mais do que vencedores. Estou olhando para a minha linha de chegada, irmão. Levanta na reta de chegada, levanta para cruzar essa linha. Não importa se você seja o último a cruzar a linha. Quem está lá te aguardando na linha de chegada, quando o último chegar, ele vai levantar a fita de novo para você empurrar ela com seu peito e você ter a sensação de: cruzei a linha de chegada entre o tempo e a eternidade. Eu estou na presença de Deus. Tantas coisas, tantos problemas, tantas lutas, mas saiba passar por elas. Eu vou te dizer uma coisa para resumir aqui: passa perdoando, passa suportando. Algumas delas passa calado, falando só com Deus. Eu vou te dizer mais algo aqui: passa como Abraão. Não passa como Sara. Não passe como Agar. Como assim, pastor? Não passa como Sara. Sara era uma que criava problema e depois se descontrolava. Sara era uma que, quando ouvia a promessa, conjecturava, contestava, duvidava. Deus não a exterminou, disse o profeta, por causa do seu marido. Serão os dois uma só carne. Se matasse Sara, estaria matando Abraão. O profeta disse: Deus não a matou em consideração a Abraão eleito. Marido crente santifica a descrente. A mulher crente, disse Paulo, santifica o descrente, porque de outra forma vossos filhos seriam imundos, diz a Bíblia. Então Deus olhou e agraciou a Sara por conta da fé do seu marido. Sara, mulher descontrolada. Como que nós agimos, irmão, quando o problema bate na nossa porta? Como que você age? Olha aqui, Gênesis, está aberto aí ainda, Gênesis capítulo 16. Vamos fechar com este texto aqui para você ver. É só uma questão de conduta. Eu fico olhando, irmãos, se tem algumas marcas que a Bíblia destaca em Sara aqui, sabe qual foi? Quando o problema agravou, quando ela se sentiu menosprezada, desprezada, a Bíblia diz que ela feriu. A Bíblia diz que ela humilhou. E eu me lembrei de Mateus 5,32: quando você for ferido, não devolva. Eu lembrei de Romanos 12, versículo 17: não pagueis o mal com o mal, mas vença o mal com o bem. Eu lembrei disso. Sara não agiu assim lá. Jesus veio aqui no Novo Testamento e mostrou como é que nós temos que agir. Totalmente oposto de Sara. Gênesis 16, bem rapidinho. Diz assim, verso 1: ora, Sarai, mulher de Abrão, quer dizer, precisava de mudança ainda, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão, quem é que disse? Sarai: eis que o Senhor me tem impedido de gerar, entra pois a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Quer dizer, a ideia foi de quem? De Sarai. O problema, quem foi que construiu? Sarai.
Aí o versículo 3: assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, a fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. E ele entrou a Agar, e ela concebeu, gravidez, chegou. E vendo ela que concebera, o menino não tinha nascido ainda, estava em gestação, foi a sua senhora desprezada aos seus olhos. Aqui para você ver, ó. A Agar era uma mulher boa para desprezar, boa para humilhar, boa para afrontar. Essa era Agar. Versículo 5. Só que Sarai também não ficava para trás, ó. É fogo cruzado. Da cá, toma lá. 5. Então disse Sarai a Abrão: meu agravo seja sobre ti, minha serva pus em o teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai: eis que tua serva está na tua mão. Talvez ele não sabia nem o que ela ia fazer. Faze-lhe o que bom é aos teus olhos. E afligiu-a Sarai, e ela fugiu da sua face. O que ela fez? Sabe uma coisa? Eu vou dar nela um couro, já que Abraão disse que está na minha mão. Vou bater, vou ferir, vou afligir. Bateu na grávida, em tempo de ter um aborto, perder o filho. E o que a Bíblia diz do versículo 7? Que ela, versículo 6, no final, ela fugiu. O que acontece? Foi embora. E o versículo 7 diz assim: e o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de sul. E disse: Agar, serva de Sarai, agora é o anjo, de onde vens e para onde vais? E ela disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então disse-lhe o anjo do Senhor: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo das tuas mãos. Sabe o que é isso? Ela te bateu, mas você também a menosprezou. Volta para lá, perdoa ela, se humilha diante dela e pede ela perdão. Esse é o conselho do anjo. Esse é o conselho de Deus, diferente deste. Versículo 10: disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada por numerosa que está, que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael. Foi Deus que pôs o nome do menino, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome, ela chamou o nome do Senhor que com ela falava: tu és Deus da vista. Porque disse: não olhei eu também para aquele que me vê? Por isso se chama aquele poço de Laaroi. E eis que está entre Cades e Bered. E Agar deu um filho a Abrão, e Abrão chamou o nome de seu filho que tivera Agar, Ismael. E era Abrão da idade de 86 anos quando Agar deu Ismael a Abrão. Quer dizer, ela criou o problema, não criou o problema, mas como é que ela tentou resolver o problema? Com humilhação, com briga, com pancada, parecendo muitos de nós. E lembrando que o problema estava na casa do eleito, chamado, predestinado. Isso não justifica problemas, mas isso fica como exemplo para nós. Como agir? Agir como Sarai? Não é o nosso exemplo. Ela, quando viu Elohim, ela duvidou, riu. Agir como Agar? Não é o nosso exemplo. Ela é a rainha dos árabes, dos flecheiros, homens bombas e terroristas. Ela é a soldadeira. Agir como elas? Não. Teu exemplo é o amigo de Deus, Abraão, aquele que quando estava em apuros ou não, ele estava ali buscando em Deus resposta para tudo, aquele que não duvidou de Deus. Nosso exemplo é Abraão, nem Abrão é Abrão, ainda
ainda não era transformado, não era mudado, não era convertido, estava em processo, ainda não tinha recebido a visita em carne de Elohim. Nosso exemplo é quem? É Abraão, aquele que viu Deus na sua tenda. Ele é o nosso exemplo, irmão. Por quê? Porque nessa era Deus está visitando a nossa tenda também. O profeta disse assim, não sou eu, é esta mensagem a precursora da segunda vinda de Cristo. Isso aqui é Cristo, é o anjo forte, é Deus que está visitando a nossa tenda, a nossa alma, a nossa igreja, a nossa casa. Somos exemplificados em Abraão. Abraão é um exemplo para a nossa vida espiritual, é um exemplo para a igreja. Não Sarai, que entre aspas tinha razão, mas não sabia o que fazer com a razão. Muita gente tem razão e não sabe o que fazer com a razão. Com a razão bate no rosto, com a razão chuta para fora. Não é assim as coisas. Como aquela mulher que quando não tem, essa é Sarai, não tem o seu intento alcançado dentro de casa. Minha vaidade, não vou dizer nem a vaidade, minha necessidade. Olha, cuidado como você age quando a sua necessidade não é alcançada. Era necessidade Sarai e Abrão ter um filho, era necessário, mas enquanto isso não foi alcançado, ela não soube lidar com a situação. E mulheres, tem homens também, mas há mulheres que quando a necessidade não é alcançada, quando a escassez entra em casa, ou quando o marido diz, não é hora, não é tempo, não posso, agora não, espera, está curto o orçamento, tenho que terminar de saldar as dívidas, mas tranca a cara e faz aquilo que é um gigantesco pecado. Também essa vida, se eu tivesse casado com um homem rico, eu não estaria passando essa humilhação. Ei, mulher, arrependa-te dessas palavras, arrependa-te disso. Isso destrói sentimentos, isso destrói carinho, isso aniquila o amor, isso destrói casamento. Estas palavras ficarão gravadas na memória desse homem enquanto ele viver. E peço a Deus que dê a ele capacidade de lhe perdoar, porque é um golpe terrível. O aperto chegou, Sara humilhou. O aperto chegou, Sara pisou. O aperto chegou, Sara chutou. O aperto chegou na tua vida, não humilhe, não pise, não fira, guarda-te silêncio, faça como aquela lá da carroceria do caminhão. Querido, não deu para trazer um vestido, não, Deus abençoará que mais para frente a gente consegue. Não preocupa com isso agora não, dá para passar sem isso. Mas não, é uma cobrança, é um fardo, é uma pressão, é laodiceia, é materialismo, é consumismo, é competição, é o espírito de aquisição. Amém. O aperto chegou, não critique, não prejudique, não fique buscando culpados para o fracasso, para o que deu errado. Saiba que Agar foi ideia sua. Agar é o problema, às vezes foi a sua ideia. Então agora seja mais sábio. Para quê? Para não precisar de agir como essas mulheres aqui agiram. Fugindo eu aqui um pouquinho dos tipos proféticos, Cristo, a igreja, a semente de Cristo, os ismaelitas, os 144 mil, passando aqui para essa vida cotidiana, que também é uma necessidade que nós temos. Pensa bem, não torneis o mal com o mal. Às vezes para você é um mal, mas não paga assim, paga com uma moeda melhor. São algumas questões de condutas.
O profeta disse: você sabe, isto é estranho, mas muitas vezes Deus nos permite passar por essas situações. E ele diz: eu mesmo já me encontrei em muitas destas situações, que não te desqualifica da condição de eleito, mas pode te revelar que você precisa amadurecer, como marido, como esposa, como filho, como alguém que é amigo de Deus e crê que Deus pode vir o tempo inteiro com o socorro, porque Ele diz: eu sou o socorro bem presente na hora da angústia. Na hora da angústia, não bata no rosto. Na hora do aperto, Sara, na hora do desprezo, daquilo que você tem por humilhação e afronta, não vira na boca, não bata nos ouvidos, não torture a consciência. Não faça isso. Seja amigo de Deus, seja cristão, e Deus guiará os seus passos e te honrará nessa caminhada. Eu não sei porquê, mas teve que ser assim. Eu comecei aqui com isso, quero continuar domingo. Domingo nós vamos avançar dentro disso. Amém. Não herde o jeitinho de Sara e nem de Agar, herde o jeito de Abraão. E aí eu quero ver se Deus nos ajuda a entrar mais um pouco nisso. O jeitinho especial que tinha o profeta em lidar com esses muitos problemas de pai, marido, de igreja, da vida, porque a vida é uma caixinha de surpresa, cheia deles. Então o eleito convém ter prudência nessa caminhada para não entristecer o Espírito Santo, porque é reta final, é tempo de arrebatamento. Vamos ficar em pé. Senhor Deus, eu te agradeço muitíssimo, Pai, nessa noite. Te agradeço por esse ensino, te agradeço por esses conselhos, te agradeço por esses problemas que essas pessoas aqui dentro da Bíblia viveram, porque Paulo diz que para exemplo nosso eles foram registrados, para que nós não venhamos cair no mesmo buraco, cometer os mesmos excessos e exageros, Pai. Ajuda esse marido a ser mais compreensível com essa mulher, não torturar, não pisar, não humilhar, Pai. Ele também pode fazer papel de Agar, pode fazer papel também de Sarai, a que humilha, a que menospreza, Senhor, por uma impossibilidade, por uma fase difícil. Ajuda esse homem a ter visão espiritual, ajuda essa mulher a ter visão, pais terem visão, cristãos terem visão, Pai, para que quando as queixas surgirem em tempos de necessidade, Pai, possamos perdoar uns aos outros da mesma maneira como o Senhor tem nos perdoado. Pai, perdoa as nossas dívidas, Pai, porque todos nós somos devedores, temos falta em alguma coisa. Cobre-nos com a tua misericórdia, cura feridas, ó Pai, levanta pessoas, amadurece, dá firmeza, dá posicionamento, Senhor, porque nós somos eleitos, chamados, predestinados, casa escolhida, Pai, e essa casa escolhida, ela vai alcançar graça para vencer. Ajuda-nos, Pai, em o nome de Jesus Cristo, amém. Lembra disso, irmão? É um versículo simples, mas profundo. Quando tiverdes queixa uns com os outros, perdoe uns aos outros, como Cristo nos perdoou. Eu muitas vezes tenho queixas, você tem, o marido tem, se fosse queixar, mas deixa para lá. A mulher tem, se for queixar, mas deixa. Filho, pai, às vezes você tem queixa contra alguns dos teus irmãos, mas Paulo disse: como ele vos perdoou, perdoe cada um uns aos outros. E como é que ele nos perdoou? Lembra dos nossos cultos passados? 7 vezes? Não.
ilimitadamente, 70 vezes 7. Espalhe isso aí, e você verá o que é a fé perfeita. Espalhe essa maneira de viver. Você ser gentil, você ser grosso, você ser humano. Oremos uns pelos outros para que Deus nos ajude a viver isso, irmãos. Nossa vida será muito mais abençoada. Deus abençoe e até domingo de manhã, querendo Deus, em nossa escola bíblica. Vão todos.